Questão número 2 do nosso material, a questão de Paraíso do Tocantins, né? O NIRG Paraíso do Tocantins 2025-1, uma questão bacana, né? Uma questão de reagente em excesso, segunda questão, né? Vou fazer aqui o nosso material. Fala o seguinte: em uma pesquisa científica, farmacêuticos e químicos avaliaram a troca de anidrido acético, comumente utilizado na síntese da aspirina, pelo cloreto de acila. E a gente fez várias questões aí da produção de aspirina, né? Que também atua como agente acetilante. Para a reação, os profissionais adicionaram 30 gramas de ácido salicílico, que é esse cara aqui, e 7 gramas de cloreto de acila. Tá aqui o clorozinho aqui, o cloreto de acila. A reação de síntese encontrada apresentada a seguir. Então está aqui. Considere a reação apresentada de altíssima pureza e que a reação completou o seu consumo total do reagente limitante. A massa aproximada da aspirina é, ou seja, qual é a massa desse cara aqui? Bacana? É a pergunta da questão. Qual é a massa da aspirina? Aqui é uma questão de reagente em excesso, certo? Então, o que a gente vai fazer? A reagente em excesso é o único tipo de questão em que ele vai dar dois dados. E ele me deu os dois dados. Deu, Sandrão? Deu aqui, ó. 30 gramas de ácido salicílico e 7 gramas de cloreto de acilo. Então, moral da história. Quando aqui tiver 30 gramas, quando eu reagir 30 gramas desse cara com mais 7 gramas desse cara, qual vai ser a massa do AS? Eu não tenho como fazer se eu não souber quem é o reagente limitante. E aí, Sandro, como é que eu faço isso? Então, primeira coisa, fazer as massas molares. Então, vamos lá. Ó. Massa molar do C7H6O3. Eu já fiz as contas aqui. Eu já achei 138 gramas. Lembrando que os dados estão na tabela periódica, né? Massa do C3COCl. Já fiz também 78,5 gramas. E a massa molar, que a gente quer, né? Da aspirina, que a gente já sabe, devido às questões anteriores que a gente já fez aí, aqui vale 180 gramas. Bacana? Bom, como é que eu faço? Observe que a proporção aqui é 1 para 1 para 1 para 1. Então, quando eu tiver 1 mol de ácido salicílico, eu tenho 1 mol de cloreto de acila. CH3COCl. Qual é a proporção correta para eu produzir 1 mol de... Deixa eu dar uma sumidinha aqui, volto já. Para eu produzir 1 mol de AS, C9H8O4. A proporção correta é a seguinte. Presta atenção aqui. Eu vou ter, como é o mol, passando esse mol para gramas, eu vou ter 138 gramas desse cara. Vai ter que reagir com 78 gramas, 78,5, né? 78,5 gramas do cloreto de acila para produzir um mol de AS, ou seja, para produzir 180 gramas de AS. Só que, o que ele colocou? Ele colocou 30 gramas de ácido e 7 gramas. Ou seja, se essa proporção não estiver correta, alguém vai sobrar. Vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Já que a gente já fez aí o básico dele aí, né? Então vamos lá. Então alguém vai sobrar. Sandrão, como é que eu faço para saber quem vai sobrar? Lembrando que eu quero aqui a massa do AS, que eu ainda não sei a massa do AS. Bacana? Beleza, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um cruz credo. É mesmo, Sandrão? É, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar esse cara com 7, vou achar um valor aqui, e esse cara com 7, e vou botar aqui. Quando eu multiplico 138
O 7, eu já fiz aqui as contas, dá 966. Não se foque na unidade, não. Foque só no resultado. E aqui vai dar 2.364. Logicamente, 2.364 é maior que 906. Então, esse cara aqui é o reagente em excesso. E esse é o meu limitante. Ou seja, eu não faço cálculo com reagente em excesso, eu faço cálculo com limitante. Mas você podia perguntar, tá, Sandro, mas quem é o limitante e o excesso? Qual é a proporção correta para um mol do ácido salicílico e um mol do cloreto de acida? Qual é a proporção em massa? Ah, Sandrão, tá aqui, ó. A proporção em massa correta é 138 gramas para 78,5. E se eu tiver exatamente essas massas, eu vou encontrar 180 gramas de AS. Beleza. Aí eu pergunto a você, quem multiplicou com a proporção correta, que é 78,5 de cloreto, para dar o reagente em excesso? Ah, Sandrão, quem multiplicou foi os 30 gramas. E os 30 gramas veio da onde? Os 30 gramas veio do ácido salicílico, então ele está fora da nossa conta. Ele é o nosso reagente em excesso. Então, o nosso reagente em excesso é o ácido, que ficou horrível escrevendo aqui. Escreve direito, sabe? C7H6O3. E ficou melhor? Foi bem melhor. E quem é o meu limitante agora? É o cloreto. C3COCl. Pronto. Eu não faço conta com ele. Eu faço conta com esse cara. Então agora ficou fácil. Porque agora eu só vou usar esses dois. Ó. Quando eu tiver 1 mol do cloreto de acila, eu tenho 1 mol de AS. Proporcionalmente correto, quando eu tiver 78,5 gramas do cloreto, eu tenho 180 gramas de AS, certo? E quando eu tiver 7, qual vai ser a massa correta? Então, logo, eu vou para o abraço agora. 78,5 gramas está para 180 gramas. 7 gramas está para essa massa. E quando você fizer o cruz credo, o meu amigão aqui vai ter uma massa de 16,05 gramas. E isso faz com que seja a letra B. Eu faço assim reagente em excesso. Você pode fazer da maneira que você achar bacana. Tá bom? Eu multiplico e vejo. Agora, nunca esqueça de saber quem é a proporção correta. A proporção correta é aquela em que você fez a relação para 1 mol. É mesmo, né, Sandrão? 1 mol desse cara vale isso e 1 mol desse cara vale isso aqui. Ok?